A paz, tudo bem com sua família? Eu gostaria de dar uma palavra neste vídeo, especialmente aos pais. E para esta mensagem, eu gostaria de ler no livro do Cântico dos Cânticos, que foi escrito por Salomão, no capítulo 1, o precioso versículo 6, que diz assim: Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. O livro Cântico dos Cânticos, que foi escrito por Salomão, trata-se de um maravilhoso diálogo de um casal profundamente apaixonado. E nesta fala, a esposa, um tanto acanhada por causa da sua pele queimada pelo sol, por ter passado o dia todo ali guardando a vinha da sua mãe, e ela acabou esquecendo de guardar a sua própria vinha. Então ela diz: a minha própria vinha não a guardei. E as raposas vieram e devastaram a sua vinha. Já o esposo, no capítulo 2, versículo 15, ele tenta consolar a sua amada, dizendo o seguinte: você se preocupou em guardar a vinha da sua mãe, se preocupou com as grandes raposas, mas você deveria ter se preocupada com as pequenas raposas, porque são as raposinhas que devastam as nossas vinhas. A grande lição que nós aprendemos com isso é que muitas vezes ficamos preocupados com coisas muito grandes e acabamos esquecendo de coisas pequenas, pequenos detalhes que agem como raposinhas dentro do lar, na família, e que acabam devastando as nossas vinhas, que são os nossos filhos, que é o nosso lar, a nossa casa. De onde Salomão teria tirado estas metáforas? Raposas, raposinhas, vinhedos, vinhas. Provavelmente foi na casa de seus pais. Porque o pai de Salomão, Davi, foi realmente um grande guerreiro, um grande rei. Enfrentou grandes raposas como o rei Saul, gigante Golias, os filisteus, mas Davi, infelizmente, acabou esquecendo de guardar a sua própria vinha. Quantas coisas ruins aconteceram dentro de sua casa. Eu gostaria de destacar algumas raposinhas que entraram sorrateiramente na casa de Davi e devastaram a sua vinha, destruíram a vida dos seus filhos. Uma delas foi a raposinha da sua omissão de pai. Quantas coisas ruins estavam acontecendo na vida de todos os filhos de Davi. E pela sua omissão ele não tomou providências, ele não teve atitude, ele não teve ação. E Davi acabou cometendo um erro que muitos pais estão cometendo hoje, que foi o erro de terceirizar a educação dos filhos, a criação dos filhos. Ele confiou a educação de todos os seus filhos a um de seus conselheiros, chamado Aitofel. Mal sabia Davi que Aitofel era uma raposa sagaz, maligna, que estava dentro da sua casa. Aitofel era avô de Batseba, sua esposa, e Aitofel nunca havia engolido os males que Davi havia praticado contra a sua neta, contra o Urias, esposo de Batseba. Mas ele esperou cautelosamente por um momento certo para poder se vingar de Davi. E qual foi o plano de Aitofel? Preparar os filhos de Davi, principalmente Absalão, para serem os maiores adversários, inimigos do próprio pai. Como disse Jesus, os inimigos dos homens estarão dentro de sua própria casa. Uma outra raposinha sagaz que conseguiu entrar na vinha de Davi foi a raposinha da sua desatenção. Davi teve tempo e tinha muito tempo para os problemas ali do palácio, do seu reino.
mas não teve tempo para ouvir, para cuidar, para disciplinar os filhos. E esta raposinha, hoje ela tem nome. Poderiam ser os aparelhos eletrônicos. Quantos pais hoje conectados fazem vistas grossas para tantas coisas que estão acontecendo ao seu derredor e não percebem? Quando Davi recebeu notícias da morte de Absalão, ele chorou profundamente, mas foram lágrimas de remorso, por não ter tido tempo de abraçar os seus filhos, conversar com seus filhos, disciplinar os seus filhos. Quantos pais estão hoje fazendo orações corretivas porque não fizeram orações preventivas? E uma outra raposinha seria a raposinha dos desafetos entre os seus próprios filhos. Os filhos de Davi foram criados num ambiente hostil de rivalidade, invejas, desacertos. Para termos uma ideia, Salomão quase que ele perde o seu trono para o seu irmão mais velho chamado Adonias. Absalão tenta usurpar o trono do pai. Absalão tenta vingar a honra de sua irmã Tamar contra o próprio irmão Aminon. Vejam quantas coisas desastrosas aconteceram no lar de Davi, porque ele não estava na torre protegendo a sua vinha. E finalmente, uma outra raposinha que conseguiu devastar a vinha de Davi foi a raposinha do sono profundo. Quando um pai ele é mordido por esta raposinha, ele dorme o sono do Orfeu. E quando Davi acordou, ele acordou no meio de um pesadelo, com a notícia de que seu filho Absalão havia morrido. Quando o mensageiro lhe deu a notícia de que seu maior inimigo estava morto, Davi chorou profundamente, dizendo que ele sim é que teria sido o maior inimigo de seu filho Absalão e de todos os seus filhos, por não ter conseguido proteger a sua vinha. Eu gostaria de convidar todos os pais para que juntos pudéssemos ser protetores de nossas vinhas, uns orando pelos outros, para que nós possamos vigiar bem a nossa vinha, das raposas e das raposinhas, e que Deus nos abençoe.